do Senhor Jesus, meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nesse vídeo nós vamos estudar aí sobre a igreja de Esmirna, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, tá? Para quem não sabe, nós estamos com a série de estudo aqui no canal sobre o livro de Apocalipse, onde a gente estuda aí capítulo por capítulo, tá bom? E a gente estamos estudando o capítulo 2 e, como eu disse, sobre a igreja de Esmirna. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu peço a você que assista os vídeos anteriores, onde tem vídeo que eu falo sobre os símbolos do Apocalipse e seu significado, onde eu tenho um vídeo do estudo do Apocalipse capítulo 1, tem um vídeo do estudo da igreja de Éfeso, e agora vamos estar dando início a esse estudo hoje. É muito importante você assistir os vídeos anteriores, e por isso que eu vou deixar aqui a playlist aqui na descrição, tá? E aqui também no card aqui em cima também, tá? Para você assistir, para você entender aí o estudo, tá bom? Então vamos lá, o capítulo 2 de Apocalipse aí, versículo 8. Se você tem Bíblia, pega a sua Bíblia aí para nós estarmos estudando junto, passo a passo, tá? Capítulo 2, versículo 8, vai falar sobre a igreja de Esmirna, tá? E é muito importante a gente saber que a igreja de Esmirna, ao contrário da igreja de Éfeso, Esmirna ainda existe até os dias de hoje, e ela está na atual Turquia, tá? E o nome é Izmir, tá bom? É uma cidade muito bonita, muito maravilhosa, muito rica, tá? Você pode pesquisar aí no Google que você vai encontrar. E não é muito diferente do que era naquela época, na época onde o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse aqui sobre a igreja de Esmirna, tá? Naquela época era uma cidade muito importante, ficava atrás apenas de Éfeso, que era duas cidades vizinhas, tá? Esmirna ficava ao norte de Éfeso. Então o que acontece? Era uma cidade muito querida, tinha um porto ali, era uma cidade rica, era conhecida pelo seu bálsamo de mirra, tá? Um bálsamo cheiroso, mas também que continha um gosto muito amargo, tá? E a igreja ali que ficava na cidade de Esmirna, quando eu falo igreja de Esmirna, não é a igreja que se chamava Esmirna, eram os crentes cristãos que tinham ali na cidade de Esmirna. E aqueles cristãos ali, o evangelho chegou até Esmirna, provavelmente pela pregação do apóstolo Paulo, quando ele estava em Tirano. Ele pregou durante 2 anos ali, perto de Tirano, e o evangelho se espalhou por toda a Ásia. E provavelmente chegou até Esmirna, a cidade de Esmirna, tá bom? Então é muito importante você saber disso. E nós vamos aqui dar início, olha só, versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim, ó: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Olha só o primeiro parágrafo. Ó, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Meus irmãos, quando eu falo anjo aqui, como eu já falei nas aulas anteriores, vou estar falando aqui também, anjo significa mensageiro, aquele que leva a mensagem do Senhor. Quando o Senhor pede para o apóstolo Paulo escrever a carta aos anjos da igreja, não está se referindo a anjos celestiais. Por quê? Porque eu tenho certeza. Porque no livro de Jó vai dizer que os anjos eles se apresentam diante de Deus. Se eles se apresentam diante de Deus, Deus poderia pessoalmente falar com ele, ali com o anjo, falar o que queria para o anjo. Então aqui está descartado aqui ser um anjo celestial. O anjo aqui tem o significado de mensageiro, ou seja, aquele que levava a mensagem do Senhor ali para aquela igreja. E nesse caso aqui é um bem conhecido que é o bispo Policarpo, meus irmãos. Se você nunca ouviu falar de Policarpo, é uma história muito linda, você pode pesquisar aí no Google aí o Marte de Policarpo. É uma história maravilhosa, tá? Tem relatos maravilhosos aí. E Policarpo, ele era o bispo dessa igreja aqui em Esmirna. E ali, Policarpo, a história vai dizer, eu vou explaná-la um pouco para você aqui. Policarpo, ele era um cristão muito fiel a Deus, muito temente, tá? Muito fervoroso. E eu estudando sobre Policarpo, eu vi que Policarpo, ele fugiu para uma fazenda por causa da perseguição que havia naquela época aos cristãos. Ele fugiu para uma fazenda ali a pedido dos seus irmãos, dos seus amigos,
ele se escondeu na fazenda. E 3 dias antes dele ser encontrado para ser pego, para ser morto, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele sonhou que seu travesseiro pegava fogo, assim, ele deitado no travesseiro, o seu travesseiro pegava fogo. E quando ele acordou ali daquele sonho, ele virou para os irmãos, amigos que estavam ali na casa e disse o seguinte: eu serei morto, eu serei queimado vivo. Ele tinha certeza do que iria acontecer com ele, ele tinha aquele sonho como um aviso do Senhor para ele, uma revelação do Senhor para ele. E ali, quando os soldados descobriram onde Policarpo estava, foram lá para prender ele. Policarpo não fugiu, porque ele entendeu que aquele sonho era o propósito de Deus na vida dele. Então ele pegou, recebeu os soldados, tá? Entraram na casa e ele pediu para fazer uma oração. E os soldados permitiram. E aquela oração, que era para durar alguns minutos, durou 2 horas. Foi uma oração fervorosa. E os escritos dizem que a oração foi tão fervorosa que os soldados que foram ali capturar ele lamentaram por estar prendendo ele e levando ele para ser julgado, tá? Por causa da oração dele, moveu ali o coração dos soldados ali de tal forma que eles lamentavam, tá levando ele cativo. E ele foi ali para ser julgado, e lá no procônsul eles disseram para ele negar a fé dele, para ele dizer abaixo os ateus, porque os romanos diziam que os cristãos eles eram ateus, porque eles não adoravam nenhum Deus feito por mão de homem, não existia face do Deus dos cristãos, e eles diziam que os cristãos não adoravam a Deus nenhum, que o Deus deles era invisível, que o nosso Deus era invisível. E Policarpo, ele falou uma frase muito importante, dizendo para ele negar, que se ele negasse, soltaria, que ele tinha que prestar culto somente a César e acender incenso a César. E Policarpo falou que não faria aquilo. E ele deixou uma frase muito importante, que ele fala: há 86 anos eu sirvo ao meu Cristo, e ele nunca me faltou, nunca deixou nada me faltar. Aí ele ainda disse mais, olha só: como eu poderia blasfemar contra o meu rei a quem me salvou? Como eu poderia blasfemar contra o meu rei a quem me salvou? E ali o procônsul, ali, irado com a declaração dele, dizendo para ele negar, ele não negou. Ele ainda disse mais, ele falou que se eles quisessem marcar uma hora, ele apresentaria a Cristo para eles. Olha só que lindo, nem na hora da morte ele negou a sua fé, nem na hora da aflição ele deixou de pregar o evangelho, tá? Não só com palavras, mas com sua própria vida. E ali eles, odiados com aquilo, eles amarraram ele, tá? E começaram, alguns judeus trouxeram lenha, botaram lenha e acenderam uma fogueira para o queimá-lo vivo, tá? E alguns dizem, tá? Alguns relatos dizem que a chama não queimava o seu corpo, ficava em volta dele, mas não queimava. Até que veio um carrasco com a espada e perfurou ali o seu intestino ali até ele morrer. Então, irmãos, isso aqui nós temos que ter um grande aprendizado, tá? Policarpo, diante da morte, não ousou negar o Senhor, porque ele acreditava no que o Senhor estava aqui falando. Não só que o Senhor estava falando: eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou eterno, tá? Eu estive morto e tornei a viver. O Senhor Jesus estava mostrando que, apesar da morte aqui, eles teriam outra vida, que é a vida eterna. Amém? Que a gente possamos aprender isso, ter isso como um aprendizado, porque hoje, por causa de qualquer coisa, nós abandonamos nossa fé. Tem cristãos que dizem cristão, mas na hora da luta, na hora da aflição, já começa a murmurar, já começa a julgar, falar: Senhor, não dá, não aguento, porque o Senhor está deixando isso acontecer. Irmão, diante da morte, Policarpo não negou a Cristo, tá? Pense bem, será que a gente estamos sendo verdadeiros cristãos? Porque diferente da igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós vivemos nos tempos de hoje, a igreja de Esmina foi uma igreja fiel, e Jesus aqui não tem nada contra essa igreja. As outras igrejas, a maioria, tirando a Filadélfia, a maioria, o Senhor Jesus começa se apresentando, elogiando e dando uma correção, e depois fazendo uma promessa. Aqui o Senhor Jesus se apresenta, elogia e não tem nenhuma correção, porque é uma igreja fiel, apesar do sofrimento, era uma igreja fiel, tá? E o Senhor ainda faz promessa para ela. Vamos continuar aqui o estudo? Olha só o versículo 9 que diz, ó:
Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha só, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. No capítulo 1 de Apocalipse nós estudamos que o Senhor Jesus ele se apresenta a João, ele se mostra a João numa visão no meio de 7 castiçais e com 7 estrelas na mão. E eu expliquei que os 7 castiçais significam as 7 igrejas. E o Senhor Jesus estava no meio, ou seja, o Senhor Jesus conhecia tudo que a igreja fazia, o que a igreja passava. E aqui ele está mostrando novamente, eu conheço a tua tribulação, eu estou com vocês, eu conheço, eu estou vendo que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês têm pobreza no meio de vocês. Olha só, o Senhor Jesus está dizendo, eu estou vendo. Entendeu? E por que o Senhor, naquela época, como eu falei, os cristãos estavam sendo muito perseguidos. Em Éfeso já era perseguido, só que agora em Esmirna a perseguição estava aumentando demais, tá? E os romanos ali decretaram que os cristãos deveriam ser presos e mortos e ter seus bens confiscados. Aqueles que fugiam tinham seus bens confiscados, ou seja, eles viviam com fome, tinha fome, não tinha onde morar, tinha que viver se escondendo, tá? Fugir para as montanhas, para lugares longe, escondido, passando necessidades, tá? E nem por causa disso eles negaram o Senhor. E o Senhor ainda fala mais, ó, conheço também as blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Olha só, aqueles que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que significa isso, meus irmãos? Jesus estava falando aqui, aqueles que se dizem judeus, porque os judeus eles tinham que ter o que? O caráter de Abraão, espiritualmente falando, eles tinham que ser igual a Abraão, crer no Senhor Jesus, crer na salvação, só que eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Até hoje, muitos judeus não acreditam que o Senhor Jesus ou Yeshua é o Messias. Eles não creem nisso, tá? E não são todos, são alguns, como está dizendo aqui. Conheço, olha só, os que se dizem judeus e não são. Em João capítulo 8, versículo 44, olha só o que diz a palavra do Senhor, o que o Senhor Jesus fala dos judeus. Olha só, versículo 44 do Evangelho de João. João, capítulo 8, versículo 44. Jesus dizendo, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Olha só, o Senhor Jesus está falando, olha só, vocês são filho do diabo, porque vocês não querem a verdade. E quem é a verdade que Jesus estava se referindo era ele mesmo. Jesus, João capítulo 14, versículo 6, Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, eles estavam rejeitando aqui a Jesus, então Jesus estava declarando que eles eram filhos do diabo, porque o diabo foi homicida desde o princípio. Então esses são aqui os judeus aqui que Jesus está se referindo, as sinagogas de Satanás. Por quê? Havia ali sinagogas ali em Esmirna, uma sinagoga, e os judeus, ao invés de se reunir, porque a sinagoga é lugar de culto, lugar de estudo da palavra, em vez de eles se reunir para buscar a Deus, eles se reuniam para planejarem ali o mal contra os cristãos, para dar um jeito de incentivar perseguições aos cristãos, tá? Por isso que o Senhor Jesus está dizendo que eles eram sinagoga de Satanás, que eles davam lugar para Satanás agir através da vida deles. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para ser posto à prova. O Senhor Jesus já sabia o que iria acontecer. Ele já sabia o que estava por vir para a igreja de Esmirna e estava dizendo ali, não tenham medo do que vai acontecer com vocês daqui em diante, porque o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão
para pôr-te à prova, tá? Olha só, alguns dentre vós na prisão para ser exposto à prova. Então, para a gente dizer verdadeiramente que nós somos cristãos, é na provação, tá? É na provação que nós demonstramos se nós somos realmente verdadeiros cristãos ou não. Isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Agora, alguns de vocês vão ser lançados na prisão, tá? Para ser posto à prova, tá? Porque assim seria visível ver quem realmente era cristão ou não, quem abandonaria e quem continuaria firme até o fim. E tereis tribulação de 10 dias. O que é essa tribulação de 10 dias, irmão? A igreja de Esmirna, ela representa o século do ano 100 depois de Cristo até o ano 313. Diante desses anos aí do ano 100 até o ano 303, teve vários imperadores que perseguiram muito a igreja naquela época. Não só a igreja de Esmirna, mas de toda a região ali da Ásia, de todo mundo havia muita perseguição. Só que teve alguns ali imperadores que é Diocleciano, Maximiano e Galério, foram os piores, tá, imperadores daquela época que mais perseguiram ali os fiéis ali de Esmirna, tá bom? E é até conhecido essa época que durou 10 anos, que foi do ano 303 até o ano 303, essa perseguição aí de Diocleciano, Maximiano e Galério, tá? Eles decretaram que os cristãos deveriam ser mortos, perseguidos, presos, se eles não negassem a sua fé, tá? Que eles tinham que adorar os deuses, tá? Gregos, romanos lá, tá? Se eles não negassem, seriam perseguidos. E durou 10 anos, do ano 303 ao ano 313, quando Constantino decretou ali o Edito de Milão, onde decretou que os cristãos tinham a livre escolha de terem a sua própria crença, tá? Quando Constantino disse que teve um sonho e sonhou com o símbolo da cruz, que era o símbolo que representava os cristãos, e ele disse que aquilo era algo divino e botou nos seus escudos aquele símbolo. Isso é coisa para outra aula aí, tá? E foi decretado o Edito de Milão, onde cessou ali muita perseguição contra os cristãos, tá? Enfim, o Senhor Jesus faz uma promessa, ó: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor Jesus estava falando, ó, se vocês forem fiel, tá, diante da morte, os homens vão matar o seu corpo aqui na terra, mas vocês terão a vida eterna. Não se preocupe que vocês terão a vida eterna. O Senhor Jesus estava confortando o coração deles ali, tá? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor Jesus estava dizendo para eles, não se preocupem, tá? O que está para acontecer com vocês aqui, mas eu prometo que vocês terão a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olha só, como o Senhor Jesus fala para todas as outras igrejas, ele diz para essa daqui, ó, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é muito importante, irmão. A gente ter o discernimento, tá? Para saber ouvir a voz do Espírito, o Espírito da verdade, tá? Que nos mostra o caminho que devemos andar, tá? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E muitas das vezes, irmão, o Espírito Santo está falando conosco que nós não estamos ouvindo, estamos dando ouvido a outras vozes, mas não a de Deus, tá? E o Senhor Jesus está dizendo, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouça. E diz ainda, ó, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Muita gente não sabe, tem gente que pensa que morreu aqui e acabou. Não, não, ainda haverá a segunda morte para aqueles que não creem no Senhor Jesus, tá? Haverá a segunda morte. Para aqueles que creem, não haverá a segunda morte, haverá a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador. E a segunda morte que o Senhor Jesus está se referindo aqui se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que diz assim, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, ó, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
ou seja, o lago de fogo onde vão queimar, tá? O inferno, vão queimar a morte ali, foi lançado o falso profeta, o anticristo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo, a quem o Senhor está se referindo. Então que nós venhamos permanecer fiel ao Senhor, fiel ao seu evangelho, fiel à sua palavra, tá? Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da perseguição, da tribulação, seja firme, seja forte, seja corajoso, não abandone a voz do Senhor, não abandone a Cristo, porque Ele morreu por nós naquela cruz, tá? Senão nós estaríamos condenados à segunda morte, mas por causa que Ele se sacrificou naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou, hoje eu e você temos direito de ser chamados filhos de Deus, tá? Temos direito, tá? Temos uma chance, tá? De um dia ter a vida eterna e morarmos junto com o nosso Salvador, mas para isso nós temos que crer que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho além dele, tá? Essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, espero que tenha sido gratificante para você, que você tenha aprendido bastante nesse vídeo. E deixa o seu like aí se você gostou, comenta também se você achou algo errado, se você acha se contradiz alguma palavra, tá bom? Pode comentar aí e compartilha aí também, tá? Se você gostou do vídeo. Então até mais, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos.